Você e eu fazemos parte da raça humana. E a raça humana não pode estar dividida contra si mesma. Não pode estar pluralizada em tempo algum. Então, é preciso que hoje a humanidade entenda isso com clareza, porque não podemos continuar nesse erro de divisões partidárias, enfim, por causa de cor, como há muito tempo se vê. Então, isso é errado. Isso não produz nenhum bom resultado para a humanidade em tempo algum. É preciso resolver esse problema. A humanidade tem que retornar à sensatez e se purificar desse erro. Ainda há tempo de fazer isso. Para que haja igualdade na raça humana. Esse é o seu objetivo. Então, é preciso quebrar esse sistema maldito de desunião entre a raça humana. Porque a raça humana é algo no singular. Isso cabe a você e a mim entendermos. Para que não haja divisões na humanidade como hoje se vê por aí, infelizmente. Porque tem pessoas que querem levar vantagem sobre outras por causa da cor da pele, por exemplo. Aí se instala a divisão na raça humana. Coisa que é algo totalmente absurdo. É um erro. É um erro de ignorância brutal do ser humano. Então isso não pode continuar, em tempo algum. É errado mesmo. Então, se é errado, esse algo errado, como um mal, tem que ser cortado pela raiz de forma definitiva. Isso não pode corroer a humanidade como um câncer. Em tempo algum. Parece uma doença contagiosa, causada por um vírus que afeta as pessoas ao ponto delas entenderem que não podem conviver umas com as outras só por causa de cor da pele ou de qualquer outro motivo. Então, isso é errado demais. Quem aplaude isso, comemora, é o diabo. Porque ele quer dividir tudo para conquistar todos. Para deixar a humanidade totalmente dividida contra si mesma. E quando a humanidade se divide contra si mesma, ela está à beira da ruína, da extinção. Isso é errado demais. Talvez as pessoas não tenham percebido isso ainda, não se deram conta, não caíram na real desse grave problema que afeta a humanidade hoje. Aliás, há muito tempo. Então, é preciso que agora as pessoas entendam que devem fazer alguma coisa para mudar essa questão. Para melhor. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. Então, a nossa consciência tem que ser usada para atingir esse fim, esse objetivo, esse resultado. Para que entre a raça humana exista unidade. E uma unidade para que a participação de todos possa contribuir para o progresso da humanidade, de forma geral. Isso tem que ser algo unânime. Ou seja, conforme a opinião de todos tem que ser a mesma a esse respeito. Não pode haver divergências, discórdias, partidos, facções na humanidade em tempo algum. Então agora é hora de entender isso. E esse entendimento é claro. Porque o que complica a humanidade é não entender isso e continuar nesse erro, insistindo nesse erro que vai piorando cada vez mais a situação, que já está gravíssima. E as pessoas não perceberam isso. Porque o ser humano, a raça humana, ela é uma raça que é racional. Ela consegue pensar, ela consegue meditar, refletir, chegar a conclusões lógicas e perfeitas para o seu próprio bem. Então, é preciso que aconteça isso. E eu vou ler aqui dois textos aqui das Escrituras, que são apenas
um versículo em cada texto. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Olha o que está escrito aqui, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, de um só, Deus fez toda a raça humana. A raça humana aqui está no singular. Por que está no singular? Porque a humanidade é constituída de pessoas que não se dividem contra si mesmas. Então, esse é o entendimento de Deus ter feito a raça humana, para ela ficar sempre unida, junta, e não separadas por aí. Então, esse é o objetivo. Ele diz aqui, ó, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Eles podem habitar uns com os outros, sem impedimento algum. E se tem alguém colocando impedimento, essa pessoa está contribuindo para a separação da humanidade. Aí é que está o risco que ao longo da história nós vimos acontecer. Então, chegou a hora de colocar um ponto final nesse tipo de coisa que não pode continuar mais. É preciso que se entenda isso. E você tem como entender isso, assim como eu também tenho que entender isso também. Eu tenho como entender. Se o nosso entendimento for igual a esse respeito, vamos fazer assim, que vai dar certo, sem dúvida alguma. E agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Então vamos ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo. Então, a humanidade não pode fazer nada por partidarismo. Ou seja, por estar sendo, como é que posso dizer assim, fazendo coisas por partidarismo. Partidos diferentes. Partidos são divisões. Você vê aí no mundo político vários partidos aí. Então, todos eles são divididos. Mas na humanidade não pode ser assim. A humanidade não pode fazer nada por partidarismo, por divisões, por opiniões divergentes, por brigas, por separações, ou por desunião mesmo, de fato. A humanidade não pode fazer nada dessa forma. É errado fazer assim. Então ele diz aqui, ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Então a humanidade tem que fazer tudo por humildade. É isso que tem que existir na raça humana. Humildade de uns para com os outros, sempre, de forma definitiva, para sempre. Isso sim é bom. Isso constrói uma humanidade sólida e perfeita, sem partidarismo algum, sem separação alguma, sem segregação, sem preconceitos, enfim. É assim que tem que ser, é assim que tem que existir uma raça humana, dessa forma. Ele diz aqui, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, a humanidade tem que entender isso. A humanidade tem que considerar cada um os outros superiores a si mesmos. É assim que se estabelece a humanidade. A unidade da humanidade. Então, tem que existir isso. Isso tem que ser algo verdadeiro. É preciso que isso aconteça. Porque qualquer outra forma contrária a isso vai continuar o problema. E o problema grave causa outros problemas mais graves ainda. E assim vai crescendo essa bola de neve e fica um problema incontrolável.
às vezes que nem tem cura, nem tem jeito de escapar dele, mas tem jeito sim. O jeito é esse que eu li aqui, ó. Vou ler até de novo aqui para vocês, ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. É assim que tem que ser a humanidade, dessa forma. É simples demais, é bom, é proveitoso, traz bons resultados para a vida da raça humana. Então a raça humana agora tem que pensar a respeito disso, porque tanto você como eu fazemos parte da raça humana e temos que dar a nossa contribuição para que a raça humana pare com essas divisões, com esses partidarismos que não trazem proveito algum para a humanidade. O que nós devemos fazer é algo que traga um bom benefício para a humanidade. Então, isso tem que acontecer mesmo, cada vez mais. É preciso que isso aconteça. É preciso que a humanidade se conscientize disso e faça alguma coisa para que esse objetivo se concretize na humanidade. Para que assim a humanidade possa provar humildade de uns para com os outros. Para que ninguém possa olhar para alguém com ar de superioridade, como hoje muito se vê por aí. Infelizmente, a raça humana, se chegou a esse ponto, ela está errada. E quem está errado tem que entender que está errado. Tem que retornar à sensatez e simplificar esse erro. Ainda há tempo de fazer isso. Então, essa é uma mensagem para abrir os olhos da humanidade, para fazê-las entenderem que devem cair em si e cair na real. Para que a raça humana seja unida como deve ser. Porque foi assim que Deus criou a humanidade. Para habitar sobre toda a face da terra. Então, que isso aconteça mesmo. Vamos agir para que isso aconteça. Com firmeza, com dedicação, com seriedade, com humildade. Cada vez mais. Então, eu espero que essa mensagem possa ser útil para as pessoas pensarem a respeito disso. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.